sentei-me no último banco, mal respirando. A capela cheirava a madeira velha e lírios, o tipo de perfume que se apega ao silêncio. Minhas mãos estavam frias, tremendo levemente sob as luvas pretas de renda. Eu não usava um vestido havia anos, muito menos um tão formal. Um longo véu cobria a maior parte do meu rosto, mas mesmo assim mantive a cabeça baixa. Não queria que ninguém me reconhecesse. Ainda não. Da frente da sala, eu ouvia meu irmão mais novo, Daniel, fazendo um discurso fúnebre. Sua voz era forte, ponderada e teatral, como se estivesse dando uma entrevista coletiva, não enterrando nosso pai. Reconheci o tom. Era o mesmo que ele usava quando fechava negócios imobiliários. Aquele tom de voz sempre lhe soara fácil. Papai construiu tudo o que temos hoje, ele dizia. Ele nos ensinou força. Ele nos ensinou disciplina. Ele era a espinha dorsal desta família. Fechei os olhos. Que família! Que força! A única coisa que ele me ensinou foi como sobreviver quando as pessoas que mais deveriam te amar decidem que você não conta. Para eles, eu havia desaparecido anos atrás. Um desaparecimento silencioso. Sem brigas, sem palavras finais, apenas silêncio. Eu havia parado de aparecer em feriados, aniversários, jantares de família, onde nunca havia um lugar disponível para mim. Eles nunca perguntaram por quê. Talvez preferissem assim. Talvez fingir que eu nunca existisse os fizesse sentir mais limpos. Mas eu nunca realmente me afastei. Não da maneira como eles acreditavam. Agora eu estava ali, de preto, em silêncio, assistindo ao capítulo final de um homem que um dia me olhou nos olhos e me disse que eu era um erro. A sala estava cheia. Daniel e sua esposa, Celeste, estavam sentados na primeira fila com seus 3 filhos perfeitos, todos vestidos como as páginas de uma revista. Alguns sócios do meu pai estavam espalhados pelas fileiras, acenando solenemente com a cabeça. Alguns vizinhos antigos, amigos da igreja. Ninguém havia mudado muito, exceto eu. De vez em quando, vi alguns rostos familiares se virarem e olharem para o fundo. Não me assustei. Eles viam um estranho de luto. Ninguém via a filha que esqueceram. Quando o elogio terminou, um homem alto de terno cinza subiu ao pódio. Reconheci-o imediatamente, o Sr. Weaver, o advogado de herança da nossa família. Ele certa vez ajudara minha mãe a revisar seu testamento antes de falecer. Lembrei-me de como ele fora gentil com ela. Ele pigarreou, ajustou os óculos e abriu um envelope grosso. A família me pediu para compartilhar algumas palavras sobre o espólio, disse ele. Parte disso é pública, parte será tratada em particular mais tarde, mas há uma cláusula que o Sr. Crashfield insistiu que fosse compartilhada hoje. Houve um pequeno murmúrio de interesse. Daniel sentou-se um pouco mais ereto. Celeste olhou para o colo, ajustando sua pulseira de diamantes. Eu permaneci imóvel. O Sr. Weaver continuou, de acordo com os termos revisados do testamento, datado de 6 meses atrás e assinado na presença de testemunhas legais. Ele fez uma breve pausa e olhou para o outro lado da sala. Então, sua voz ficou um pouco mais alta, mais firme. Marlene Crashfield herdará a propriedade Crashfield Vineyard e todas as propriedades anteriormente designadas sob o legado de Elaine Crashfield. Um suspiro alto quebrou o silêncio. Meu nome. Ele havia dito meu nome. A sala ficou silenciosa, tão silenciosa que até as flores pareceram parar de respirar. Lentamente, cabeças começaram a se virar, uma a uma, para o fundo, em minha direção. Através do véu de renda, vi rostos se contorcerem em confusão. Alguns pareciam chocados, outros franziam a testa, tentando se lembrar de onde tinham me visto antes. E então Daniel se virou, seus olhos fixos nos meus, ou melhor, no contorno da figura que ele não esperava ver. Por um instante, ele pareceu um homem que tivesse visto um fantasma. Eu não me mexi. Não falei. Apenas deixei o silêncio fazer o que sempre faz de melhor, revelar a verdade. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de onde você está assistindo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias impactantes. Muito antes dos véus, do silêncio e da traição, eu tinha um lugar naquela casa. Nem sempre fui invisível. Quando criança, eu achava que meu pai, Nathaniel Crashfield, era o cara.
Ele não era caloroso, não como outros pais. Mas quando ele prestava atenção, parecia que o sol finalmente me encontrava. Ele não brincava nem contava histórias para dormir, mas me deixava sentar ao seu lado no escritório enquanto lia Jornal de Wall Street. E uma vez, quando eu tinha 7 anos, ele me entregou um caderninho e disse: escreva o que você acha que importa. Não perca seu tempo com o resto. Agarrei-me àquele momento como a um bote salva-vidas. Minha mãe, Elaine, era o verdadeiro coração do nosso lar. Ela era gentil, firme e incrivelmente graciosa, o tipo de mulher que fazia tudo parecer mais aconchegante só de entrar num cômodo. Ela me ensinou a trançar o cabelo, a guardar segredos e a fazer a torta de maçã mais perfeita do zero. Ela costumava sussurrar: você é mais parecida comigo do que pensa, Marlene. Coisas silenciosas também podem ser poderosas. Quando eu era adolescente, passava os fins de semana ajudando-a no vinhedo. Era modesto na época, nada comparado à vasta e lucrativa operação que se tornou. Mas era nosso. Ela me confiou os livros, me ensinou a verificar o solo e até me deixou escolher o nome da nossa garrafa exclusiva. Luz de Elaine. Lembro-me de pensar que passaria minha vida lá, que um dia seria meu para cuidar e passar adiante. Daniel era 10 anos mais novo que eu, um menino doce quando pequeno, sempre perseguindo minha sombra. Mas, à medida que crescemos, as coisas mudaram. Ele ficou mais barulhento, mais chamativo, sedento por atenção. Nosso pai o adorava por isso. Ele dizia: aquele menino é um líder nato. Eu concordava e fingia que não doía. Mesmo assim, éramos uma família. Aniversários eram barulhentos, cheios de comida e cantoria ruim. Feriados significavam lareiras e vinho quente. Eu era quem organizava os presentes, quem lembrava quem gostava do quê, quem embrulhava tudo com crachás e laços. Eles me provocavam por ser sentimental demais, mas secretamente confiavam nisso. Eu era a cola que ninguém notava até que ela desaparecesse. Quando minha mãe faleceu, tudo rachou. Aconteceu na primavera, pouco antes das videiras florescerem. Um derrame, repentino e cruel. Ela desmaiou na cozinha enquanto preparava o almoço. Fui eu quem a encontrou. Lembro-me de me ajoelhar ao lado do corpo dela, sussurrando: por favor, não vá. Não estou pronta. Mas ela já tinha ido embora. O funeral foi pequeno. Meu pai mal falou. Depois, ele se isolou. Tentei preencher o espaço que ela deixou, assumindo mais responsabilidades com a vinícola, lidando com as contas, cozinhando jantares para ele. Mas ele nunca mais me olhou da mesma forma. Algo nele se fechou. E Daniel, ele interveio como um príncipe retornando ao seu trono. Começou a administrar os negócios, trazendo consultores, reestruturando tudo. Meu pai o elogiou pela iniciativa. Fui empurrado gentilmente, depois nem tanto, para fora do centro. Disse a mim mesma que era temporário. Disse a mim mesma que poderia continuar útil. Mas, uma a uma, as responsabilidades que eu tinha tão de perto foram transferidas. Eu não era mais necessária nas reuniões do conselho. Pediram-me para não interferir nas contratações. O rótulo que eu nomeei mudou, o diário da minha mãe foi removido do escritório e guardado em uma caixa. E, no entanto, eu persisti porque, durante anos, ainda acreditei que o amor, mesmo o amor esquecido, poderia encontrar o caminho de volta. Lembro-me de uma tarde chuvosa de domingo, pouco depois da morte de Elaine, em que encontrei meu pai sentado sozinho no conservatório. Levei-lhe chá e sentei-me ao seu lado em silêncio. Depois de um tempo, perguntei: você acha que ela ficaria orgulhosa de nós? Ele não olhou para mim. Apenas disse: ela se orgulhava do vinhedo. Era isso que importava para ela. Não foi o que perguntei, mas assenti mesmo assim. Foi a última vez que compartilhamos um momento de silêncio. Depois disso, foram os negócios frios, processuais, como se a minha presença se tornasse um inconveniente administrativo. Mesmo assim, apareci. Levei as compras, verifiquei a equipe, reguei o jardim. Daniel e Celeste pararam de me reconhecer, e as crianças nunca se lembraram do meu nome. Mas eu continuava pensando: se eu simplesmente ficasse, se eu simplesmente continuasse a amá-los mesmo à distância, talvez fosse o suficiente. Nunca foi. Mas, naquela época, eu não sabia disso.
Eu ainda acreditava que tinha um lugar no mundo do qual eles estavam lentamente me eliminando. Tudo começou com um aniversário, não o meu, mas o do meu pai. Ele estava fazendo 75 anos, e Daniel decidirá oferecer um jantar suntuoso no vinhedo. O lugar havia mudado desde a última vez que trabalhei lá. Novo paisagismo, nova identidade visual, elegante sinalização de madeira em vez da antiga de metal que minha mãe e eu tínhamos escolhido. O charme rústico havia desaparecido, substituído por uma sofisticação fria. Não fui formalmente convidada. Fiquei sabendo por Alma, a governanta mais antiga do vinhedo. Ela me ligou certa manhã e disse: Senhorita Marlene, eles estão planejando algo grande. Achei que você estaria lá. Hesitei por dias. Disse a mim mesma que não era grande coisa. Talvez Daniel tivesse simplesmente esquecido no meio do caos. Talvez nem fosse um evento, apenas uma pequena reunião. Mas então vi as postagens nas redes sociais, buffets, músicos, centenas de convidados. Então, me vesti com cuidado e dirigi pela estrada sinuosa que eu não percorria há mais de um ano. Os portões estavam abertos quando cheguei, mas eu já sentia no peito o aperto, a certeza de que algo estava errado. Estacionei no estacionamento para hóspedes e caminhei lentamente em direção ao salão principal. Luzes de fada brilhavam no pátio. Uma banda de jazz tocava em um palco elevado. Os convidados riam enquanto bebiam taças de champanhe. Reconheci vários deles, investidores de vinhedos, vizinhos de longa data, até mesmo o velho prefeito. Mas ninguém fez contato visual. Avistei Daniel perto do bar, vestindo um terno azul marinho sob medida e sorrindo como um homem que acreditava que o mundo lhe pertencia. Sua esposa, Celeste, estava ao seu lado com um vestido verde brilhante. Seus filhos corriam de mesa em mesa como pequenos príncipes e princesas. Esperei por um vislumbre de reconhecimento, um sorriso, um aceno de cabeça, qualquer coisa. Em vez disso, Daniel olhou diretamente para mim e se virou. Nenhuma recepção, nenhum carinho, apenas uma resposta fria. Isso deveria ter bastado. Eu deveria ter saído imediatamente, mas não o fiz. Convenci-me de que ele estava distraído, sobrecarregado. Encontrei um lugar tranquilo perto do jardim lateral e esperei, observando os convidados se movimentarem como se estivesse observando uma vida a qual um dia pertenci, mas que agora só podia testemunhar através do vidro. Então veio o brinde. Daniel subiu na pequena plataforma que haviam montado ao lado da fonte. Ele segurou uma taça de vinho e a brindou suavemente. A todos, começou ele, obrigado por estarem aqui esta noite. Isto é mais do que um aniversário. Esta é a celebração de um homem que construiu algo extraordinário, que construiu este vinhedo, o legado da nossa família e a fundação para as gerações futuras. Houve aplausos. Meu pai, sentado orgulhosamente à mesa principal, assentiu lentamente. Daniel continuou: meu pai me ensinou tudo o que sei sobre disciplina, lealdade e força. Ele é a razão pela qual consigo administrar este lugar com orgulho, e é uma honra carregar o nome dele, continuar o que ele começou. Ele ergueu o copo para Nathaniel Crashfield, o alicerce da nossa família, o homem que moldou tudo o que somos. Aplausos ecoaram. Eu não bati palmas. Fiquei parado, atordoado. Ele dissera nossa família, mas deixará de fora a única pessoa que trabalhará ao lado de Nathaniel antes mesmo de Daniel ter idade suficiente para amarrar os sapatos. Nenhuma menção passageira a mim, a filha que um dia administrara os livros contábeis da vinícola, que se sentou ao lado da cama da minha mãe até seu último suspiro, que manteve o negócio funcionando quando nosso pai entrou em luto. Nada. Depois do brinde, aproximei-me discretamente de Daniel enquanto ele estava perto da exposição de vinhos. Eu não queria uma cena. Só precisava perguntar. Você se esqueceu de me convidar ou foi de propósito? Perguntei baixinho. Ele não pareceu surpreso, apenas entediado. Marlene, este era mais um evento de negócios. Sabe, stakeholders, imprensa. Não achei que seria o seu tipo de coisa. Meu tipo de coisa, repeti. Ele suspirou. Olha, eu não queria te ofender. É que o papai tem uma certa imagem que quer manter. Você meio que esteve ausente. Fui empurrada para longe, eu disse, mas era tarde demais. Ele já estava se virando. O momento pairava no ar como fumaça.
Foi algo pequeno, um convite perdido, um reconhecimento falhado. Mas esse foi o primeiro sinal inegável de que eu estava sendo descartado, não apenas da noite, não apenas do negócio, mas da própria família. Naquela noite, dirigi para casa em silêncio. Minhas mãos apertaram o volante com mais força do que deveriam. Não chorei. Ainda não. Mas algo silencioso dentro de mim começou a mudar. Comecei a prestar atenção. Depois daquela noite no vinhedo, algo dentro de mim começou a ruir. A princípio, tentei racionalizar. Talvez Daniel estivesse sobrecarregado. Talvez eu tivesse apenas interpretado mal a situação. Convenci-me de que fora um momento isolado, um passo em falso em um relacionamento que, de outra forma, seria recuperável. Mas essa ilusão não durou muito. A distância que vinha crescendo entre nós tornou-se inegável. E não era só Daniel. Era todo o sistema familiar se fechando-se num círculo do qual eu não fazia mais parte. Eu continuei aparecendo. Essa foi a minha resposta. Apareci com caçarolas para o meu pai, com cartões feitos à mão para os meus sobrinhos, com garrafas de vinho que escolhi especialmente para Celeste. Eu ainda ligava todo domingo, mesmo que ninguém atendesse. Eu ainda mandava mensagens de aniversário, mesmo que nunca fossem respondidas. Eu ainda deixava mensagens de voz atenciosas que eram ignoradas. Não me expulsaram com crueldade. Foi pior que isso. Me apagaram com silêncio. Não foi barulhento. Não foi público. Foi sutil e sufocante. Certa manhã, fui de carro até o vinhedo para deixar alguns formulários contábeis que encontrei enquanto limpava caixas antigas. Eu já havia ajudado a gerenciar esses registros antes de Daniel assumir, e pensei que eles poderiam precisar deles. Quando cheguei, acenei para a nova recepcionista, uma jovem que piscou para mim como se eu fosse uma estranha. Sou Marlene, eu disse. Filha do Nathaniel. Ela inclinou a cabeça levemente e respondeu: Ah, eu não sabia que ele tinha uma filha. Foi como se alguém tivesse enfiado a mão no meu peito e esmagado algo vital. Mais tarde naquele dia, perguntei a um dos funcionários de longa data da vinícola, Hector, se meu nome havia sido removido do perfil da empresa ou do arquivo da equipe. Ele hesitou, depois assentiu. Daniel achou que seria mais limpo, disse ele. Ele está reformulando tudo. Mais limpo, como se eu fosse uma mancha. Naquela noite, visitei meu pai. Ele estava em sua poltrona, lendo o jornal. Trouxe para ele seus rolinhos de canela favoritos, da receita antiga de Elaine. Entreguei a caixa a ele, e ele a pegou sem dizer uma palavra. Não, obrigado. Sem contato visual. Ele abriu a tampa, pegou um e comeu em silêncio enquanto eu me sentava à sua frente, esperando. Gostou? Perguntei gentilmente. Ele assentiu. Nada mal. Nada mal. Era a receita dela, a que ela me ensinou quando eu tinha 10 anos, a que eu fazia todo ano para o aniversário deles. Ele não perguntou como eu estava. Não perguntou sobre meu trabalho, meu apartamento, minha vida. Ele simplesmente disse: Você não precisa trazer coisas toda vez que vier. Eu só queria te ver. Estou bem, respondeu ele. Você não precisa se esforçar tanto. Se esforçar tanto? Essa frase ecoou por semanas porque era tudo o que eu vinha fazendo. Tentando. Tentando pertencer. Tentando ser visível. Tentando ser importante. Não era só o que eles diziam. Eram as 1000 coisas que eles não diziam. Num domingo, Daniel postou uma foto de família online. A família inteira em um baile beneficente, sorrindo sob lustres dourados. Estou muito orgulhoso de representar a Crestfiel de Vines com a minha família, dizia a legenda. Desde o... Meu pai estava com a mão no ombro de Celeste. Ela parecia radiante. Daniel parecia o herdeiro de um legado. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, tentando imaginar como seria ser alguém de quem eles se orgulhassem. Em outra ocasião, vi meu sobrinho, Jacob, do lado de fora de uma livraria. Ele estava com amigos. Sorri e cumprimentei. Ele pareceu surpreso, não de um jeito alegre, mas mais como alguém que encontra um antigo vizinho de quem mal se lembrava. Ei, tia Marlene, disse ele, hesitante.
Não sabia que você ainda morava por aqui. Ainda morava? Eu morava a 10 minutos da casa deles, mas era como se morasse na lua. Com o tempo, parei de pedir para ser incluída. Parei de ligar com tanta frequência. Parei de levar presentes. Eu dizia a mim mesma que estava dando espaço a eles. Mas a verdade era que eu estava vendo meu lugar no mundo deles desaparecer aos poucos. E a parte mais cruel? Ninguém parecia notar. É isso que acontece com a erosão emocional. Ela não te destrói de uma vez. Ela te desgasta como água sobre pedra, lenta, implacável e silenciosa, até que um dia você se olha no espelho e percebe que está sumindo, e ninguém nem perguntou para onde você foi. Era domingo de Páscoa quando as últimas rachaduras se abriram. Eu não tinha planejado ir. A cada ano, desde a morte da minha mãe, a Páscoa se tornava menos uma celebração familiar e mais uma dor pessoal. Mas naquela manhã, acordei com uma voz que não ouvia há anos, a minha. E ela dizia: você merece ser vista. Então, assei um pão de limão, a receita da minha mãe, amarrei-o com uma fita amarela e dirigi até a casa do Daniel. Disse a mim mesma que não se tratava de reconciliação. Disse a mim mesma que era apenas uma visita, um gesto, uma chance de mostrar a eles que talvez eu ainda tivesse algo a oferecer. O jardim da frente deles transbordava de primavera, tulipas, cercas vivas aparadas, crianças correndo entre as mesas para a caça aos ovos anual. O riso enchia o ar. Adultos bebiam mimosas no pátio, vestidos de linho e tons pastéis. Parecia uma capa de revista impecável, impecável. Fiquei parada junto ao portão por um instante, apenas observando. Então, entrei. Celeste me viu primeiro. Seu sorriso vacilou por uma fração de segundo antes de se recuperar. Ela caminhou em minha direção com a graça de uma anfitriã, mas com o frio de uma porta fechada. Marlene, disse ela. Que inesperado. Sorri e levantei o pão de limão. Pensei em passar por aqui. Não queria me intrometer. Ela não pegou o pão. Em vez disso, olhou por cima do ombro para o pátio. Daniel estava imerso em uma conversa com o pai, ambos bebendo vinho e rindo de algo que eu não conseguia ouvir. O Daniel está dando um brunch de negócios, disse ela. Este ano, a maioria são investidores e sócios. Olhei para além dela. Crianças que eu segurava no colo quando bebês agora eram adolescentes, rindo como se eu não existisse. Meu pai nem olhou na minha direção. Se ele sabia que eu estava ali, não demonstrou. Só queria deixar isso aqui, eu disse, ainda segurando o pão embrulhado. Celeste finalmente estendeu a mão para pegá-lo, tocando apenas na fita. Obrigada, disse ela, e acrescentou, vou deixar na cozinha. Quando ela se virou, tentei segui-la, não para ficar, mas pelo menos para cumprimentar meu pai. Mas, antes que eu pudesse sair para o pátio, ela se virou e gentilmente colocou a mão no meu braço. Acho que talvez seja melhor não confundirmos as coisas. Confundir as coisas? Perguntei, genuinamente perplexo. Ela baixou a voz, examinando o quintal com os olhos para se certificar de que ninguém estava ouvindo. Marlene, sua presença às vezes deixa as coisas tensas. Você sabe como seu pai fica. Hoje é importante para o Daniel. Lá estava. Sem veneno, sem crueldade, apenas a precisão cirúrgica da exclusão disfarçada de boas maneiras. Assenti lentamente, sentindo a garganta fechar. Do outro lado do pátio, Daniel me avistou. Nossos olhares se encontraram. Ele ergueu o copo levemente e sem sorriso, sem convite, apenas um reconhecimento, do tipo que se dá a um estranho que entrou no lugar errado. Aquele foi o momento. Foi quando eu entendi. Eu não estava apenas esquecida. Eu era indesejada, uma inconveniência. Virei-me e caminhei de volta para o portão, meus sapatos triturando o caminho de cascalho. Não chorei, não na frente deles, mas o silêncio atrás de mim era mais alto do que qualquer tapa. A meio caminho do meu carro, ouvi risadas vindas do pátio. Alguém tinha contado uma piada. A festa tinha seguido seu curso. Eles também. Naquela noite, sentei-me no meu apartamento, segurando o pão de limão, aquele que eu havia deixado, substituído pelo que eu havia assado novamente, desta vez só para mim.
Cortei-o cuidadosamente, como minha mãe costumava fazer, e comi-o à mesa da cozinha sob a luz fraca. Cada mordida era quente, macia, familiar. Cada mordida me lembrava do que eu ainda carregava, não amargura, não vingança, mas memória. E a memória, quando ninguém mais se lembra de você, pode parecer tanto uma dádiva quanto uma maldição. Eles me tornaram invisível em público, me dispensaram com naturalidade. Mas aquele domingo de Páscoa me ensinou algo que eu não conseguia desaprender. Não havia lugar para mim à mesa deles. Não mais. E quanto mais cedo eu aceitasse isso, mais cedo eu poderia começar a construir a minha própria. Não fiz nenhum anúncio grandioso. Não bati a porta. Não escrevi uma carta nem exigi um pedido de desculpas. Simplesmente parei de aparecer. Depois da Páscoa, algo mudou dentro de mim, não de raiva, mas de uma silenciosa determinação. Foi como se a parte de mim que se agarrava tanto à esperança finalmente tivesse se soltado, não por despeito, mas por exaustão. Passei anos tentando ser vista, ter importância, pertencer. E o custo foi a erosão lenta e invisível da minha dignidade, da minha voz, do meu senso de identidade. Na semana seguinte, preparei uma pequena caixa com os poucos itens que ainda guardava na vinícola, uma foto antiga da minha mãe perto do lagar, um livro de visitas com capa de couro que eu guardava na sala de degustação e um pequeno saca-rolhas que ela me presenteara anos atrás. Não contei a ninguém que estava chegando. Simplesmente apareci, entrei pelo portão dos fundos como costumava fazer e entrei. Ninguém me impediu. Ninguém percebeu. Estava tudo em silêncio na sala da administração. As fotos emolduradas da família de Celeste haviam substituído todos os meus vestígios. Até a antiga citação que minha mãe havia extenso acima da porta, esta terra dá quando cuidamos dela, havia sido pintada por cima. Fiquei ali por um instante, deixando o silêncio se instalar. Então, peguei minha caixa e saí por onde vim. Era isso. O último fio cortado. Alguns dias depois, liguei para o meu pai uma última vez. Tocou 2 vezes antes de cair na caixa postal. Deixei uma mensagem curta: Pai, é a Marlene. Não apareço mais. Só queria que você soubesse. Espero que esteja bem. Eu falava sério, não porque ele merecesse minha gentileza, mas porque eu merecia a paz que vinha com a gentileza. Então desliguei a secretária eletrônica. Nas semanas que se seguiram, passei por uma espécie de luto, não por ele, não exatamente, mas pela versão de mim mesma que eu tentará ser para eles. A filha que sempre aparecia. A mulher que se fazia pequena para se encaixar nas sombras que lhe davam. A ajudante, a reflexão tardia, a forasteira de avental e prato quente que continuava esperando que alguém dissesse: que bom que você veio. Ela se for agora. E no lugar dela estava alguém diferente, alguém que eu ainda estava conhecendo. Parei de checar as redes sociais. Cancelei a assinatura do boletim informativo da família. Doei as últimas camisas de vinhedo que eu tinha guardado de quando trabalhávamos juntos na temporada de colheita. Coloquei as chaves da propriedade em um envelope e as enviei para o escritório sem nenhum bilhete. Foi como trocar de pele. Nessa época, aceitei um emprego de meio período em um centro de artes comunitário. Eles precisavam de alguém para dar aulas de cerâmica nas manhãs de sábado. O trabalho era humilde, nada que impressionasse uma sala cheia de planejadores imobiliários ou investidores. Mas os alunos sorriam quando eu entrava. Eles me chamavam de senhorita Marlene, faziam perguntas e riam quando suas canecas saíam tortas. Uma garotinha chamada Thalia fez para mim um coração de argila torto com a inscrição "Você é minha favorita" rabiscada na lateral. Foi a primeira vez em anos que senti que acrescentava algo a um espaço simplesmente por estar ali. Naquele verão, mudei-me do meu apartamento para uma pequena casa de campo nos arredores da cidade. Tinha persianas descascadas e pisos irregulares, mas também tinha um jardim coberto de mato e uma pequena varanda que recebia a luz da manhã. Plantei lavanda, tomates e alecrim. Pendurei um sino dos ventos que minha mãe me deu uma vez perto da janela da cozinha. E na maioria dos dias, eu acordava sem aquela dor surda no peito, aquela que vinha de esperar ser convidado para algum lugar que eu não era bem-vindo. Daniel não ligou. Celeste não ligou. Meu pai, previsivelmente, não disse nada. Era como se eu nunca tivesse existido na vida deles. Mas, pela primeira vez, não precisei perseguir o reconhecimento deles para me sentir real.
porque mesmo no silêncio, eu ainda estava ali. Eu havia partido em silêncio, com elegância. E, desta vez, eu não deixaria uma porta entreaberta atrás de mim. Às vezes, você não precisa ser expulso para saber que a casa nunca foi sua. Às vezes, ir embora é a coisa mais barulhenta que você fará. Existe um certo tipo de solidão que não faz barulho. Não grita, não quebra pratos, nem exige atenção. Simplesmente te acompanha todas as manhãs ao acordar. Todas as noites, quando o sol se esconde atrás das árvores, ela te segue até o supermercado, até o banco, até o jardim onde a lavanda não floresce direito. Foi assim que meus dias se tornaram silenciosos. Não percebi o quanto da minha identidade estava ligada a ser filha de alguém, ajudante de alguém, família de alguém. Quando me afastei, pensei que me sentiria livre. Mas a liberdade, ao que parece, nem sempre vem com paz. Às vezes, vem com um vazio que ecoa. O primeiro mês na casa de campo foi tranquilo. Mantive-me ocupada com o jardim, minha aula de cerâmica e pequenas tarefas domésticas. Pintei os armários de branco. Reorganizei os móveis da sala 3 vezes. Coloquei cortinas novas que deixavam entrar apenas a luz suficiente para aquecer, mas sem ofuscar. Mas, no segundo mês, o silêncio tornou-se insuportável. Ninguém ligou, nem no meu aniversário, nem nos feriados. Nem os vizinhos apareceram, embora acenassem do outro lado da rua. Comecei a me questionar. Talvez eu fosse difícil. Talvez eu tivesse esperado demais. Talvez eu devesse ter continuado tentando. Talvez ir embora fosse apenas fraqueza disfarçada de respeito próprio. Certa noite, acendi uma fogueira na velha lareira de tijolos. Nunca tinha feito isso antes, sempre tive medo de que a chaminé soltasse fumaça. Mas naquela noite, não me importei. Eu só precisava de algo para me sentir vivo. Sentei-me no chão, com os joelhos dobrados contra o peito, olhando fixamente para as chamas. Em minhas mãos estava uma caixa que eu não abria há anos, uma coleção de cartas, fotos e pequenas lembranças da minha mãe. Havia um cartão de aniversário que ela havia me escrito quando completei 20 anos. Você é mais forte do que imagina e mais dócil do que admite. Essa é a sua magia. Segurei-o perto do coração e chorei. O tipo de choro que não vem acompanhado de soluços, apenas lágrimas que caem silenciosas, constantes, como chuva em telhado de zinco. Chorei por tudo, pela filha que foi apagada, pela mulher que não foi convidada, pelo tempo que passei tentando ganhar um lugar em uma mesa que nunca foi posta para mim, pela minha mãe que se foi, pelo meu pai emocionalmente vazio, por Daniel perdido em sua própria sombra. Adormeci no tapete naquela noite, enrolado num cobertor com um leve cheiro de cedro. Quando acordei, o fogo já estava baixo, mas as brasas ainda brilhavam. Foi então que percebi que estava no fundo do poço, não pelo que tinha acontecido, mas porque não tinha mais nada a perder. Há um poder estranho nisso. Quando ninguém espera nada de você, quando ninguém se lembra do seu nome, você é livre para se tornar quem quiser. Mesmo assim, os dias seguintes foram lentos e pesados. Eu me dediquei a tudo: cozinhar, dar aulas, cuidar do jardim, mas parecia que a vida estava acontecendo através de uma janela. Eu estava observando, não vivendo. Lembro-me de uma tarde específica. Chovia, aquela garoa suave que faz o mundo parecer silencioso. Eu estava sentado à mesa da cozinha, olhando para o jardim, me perguntando se era aquilo, se aquele era o resto da minha vida, invisível, sozinho, desaparecendo. Então, um caminhão de entregas parou do lado de fora. Um pacote marrom simples foi deixado na minha varanda, sem endereço do remetente, apenas meu nome escrito à mão com elegância. Abri-o com as mãos trêmulas. Dentro, havia uma pequena caixa de madeira envolta em uma fita azul clara. E, sob a tampa, encontrei algo que mudaria tudo. Mas essa descoberta pertence à próxima parte desta história. Porque mesmo na mais profunda e escura quietude, mesmo no fundo do poço, algo pode se agitar. Algo pode mudar. E naquele momento, pouco antes da tempestade passar, você começa a sentir a ascensão silenciosa, o início de algo novo. Virei a caixa de madeira várias vezes antes de abri-la, como se uma parte de mim sentisse que o que havia lá dentro não era apenas um presente. Era uma porta. A tampa rangeu levemente quando a levantei. Dentro, havia 2 itens, uma carta dobrada e amarrada com barbante e uma pequena bolsa de veludo.
Peguei a carta primeiro. O papel era grosso, ligeiramente amarelado, a tinta desbotada, mas ainda legível. Meu nome estava escrito no topo com a letra da minha mãe, Marlene. Só isso fez com que as lágrimas voltassem a correr. Eu não via a letra dela há tanto tempo, mas cada curva e volta me pareciam familiares, como um velho amigo estendendo a mão do tempo. Desamarrei o barbante e desdobrei a carta lentamente. Minha querida menina, dizia, se você está lendo isso, então eu já fui embora. E só esse pensamento parte meu coração. Há coisas que eu deveria ter dito quando estava viva, mas não sabia como. Vi como seu pai a tratou naqueles últimos anos. Vi como Daniel a afastou, aos poucos. E vi o quanto você se esforçou para ser gentil, para permanecer presente, mesmo quando ninguém lhe dava espaço. Preciso que saiba, eu sempre a vi. Você nunca foi invisível para mim. Antes de morrer, pedi a Nathaniel que consertasse algo. Ele me prometeu que faria isso. E, apesar de tudo, acredito que fez. Dentro da bolsa, você encontrará a chave do cofre. Não com raiva, mas completamente. No dia seguinte, visitei o Sr. Weaver, nosso antigo advogado de família, o mesmo que lera meu nome em voz alta no funeral. Seu escritório não havia mudado muito, a mesma mesa de mogno, as mesmas fotos emolduradas dos netos. Ele olhou para cima quando entrei e me deu um sorriso tenso, mas gentil. Senhorita Crashfield, disse ele, estava me perguntando quando teria notícias suas. Entreguei-lhe o pacote. Ele o revisou em silêncio, às vezes assentindo, às vezes franzindo a testa. Quando terminou, ergueu os olhos e disse: isso muda tudo. Assenti uma vez. Não estou aqui para brigar, Daniel, mas não serei apagado. Você não será, respondeu ele. Conversamos por quase uma hora. Ele descreveu os passos, a análise do espólio, o processo de arquivamento, a documentação a ser enviada a Daniel e ao conselho. Cada parte de mim permaneceu calma. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não vacilou porque eu sabia. Eu sabia que não estava pedindo nada que não tivesse merecido. Quando saí do escritório dele, não saí de lá a mesma mulher que entrou. Algo havia despertado em mim, um fogo silencioso, uma firmeza, uma compreensão de que eu não precisava mais me encolher para deixar os outros confortáveis. Naquela noite, fui para casa e preparei o jantar, nada de especial, legumes assados, pão crocante e uma pequena taça de vinho tinto. Acendi uma única vela e sentei-me à mesa, deixando a chama bruxulear combinar com o calor que sentia por dentro. Peguei meu antigo diário da vinícola, aquele que eu havia guardado por anos, com páginas repletas de tabelas de uvas, notas sobre o solo, esboços de rótulos e a letra da minha mãe nas margens. Abri na última página em branco e escrevi: isto não é um retorno. Isto é um começo. A dor não havia desaparecido. A perda não havia sido desfeita. Mas agora não era mais o fim da minha história. Era o ponto de virada. Eu havia passado tanto tempo tentando ser aceita por eles, pelas pessoas que só viam o que me faltava. Agora eu estava escolhendo me aceitar plenamente, sem pedir desculpas, sem esperar que ninguém me alcançasse. Assim que os documentos chegaram às mãos do Sr. Weaver, o trabalho de verdade começou discretamente. Nada de grandes declarações, nada de mensagens para grupos familiares, nada de confrontos dramáticos porta a porta, apenas uma mulher de quase 60 anos construindo uma nova base a partir das cinzas de seu apagamento. Comecei revisitando o vinhedo à distância, não fisicamente, ainda não, mas por meio de registros em papel solicitei registros sob meus direitos legais como acionista. O Sr. Weaver fez os pedidos formais em meu nome, nada alarmante, nada que pudesse levantar suspeitas, apenas o lento desvendar de uma verdade que estava enterrada há anos. A cada semana, mais registros chegavam, demonstrações de lucros e perdas, atas de reuniões do conselho, distribuições para acionistas. E a cada documento, um panorama mais claro se formava. Daniel não apenas me removeu, ele reescreveu a história, rebatizou o vinhedo como um legado de pai e filho, dissolveu todos os vestígios da influência da minha mãe em materiais de marketing e até mesmo eliminou nosso vinho original. Luz de Elaine, do catálogo inteiramente. Ele havia sido substituído por um cabernet ousado chamado Dinastia. Adequado. Mesmo assim, não disse nada. Em vez disso, construí. Abri uma pequena conta em nome da minha mãe,
uma conta que ela mantinha em conjunto comigo anos atrás, mas nunca fechou oficialmente. Usei-a para obter consultoria de um avaliador de vinhedos, não para espionar, apenas para me preparar. Fiz uma lista dos funcionários que trabalharam comigo nos primeiros anos: Hector, Alma, Gavin e até um dos antigos motoristas que costumava trazer barris da fábrica de engarrafamento. Encontrei-me com eles para tomar café, um por um, não para fofocar, mas para ouvir em silêncio. Hector me contou como a cultura de trabalho havia mudado, como os bônus foram cortados, como os funcionários agora se sentiam descartáveis, como a terra não parecia mais ser amada, apenas aproveitada. Ele olhou para mim, com os olhos carregados de algo parecido com esperança, e disse: "Se você voltasse, acho que muitos de nós voltaríamos." Isso ficou na minha cabeça. Eu ainda não sabia como era voltar. Mas agora eu sabia que não estaria sozinha. Enquanto isso, o Sr. Weaver preparou a petição formal para validar minha reivindicação legal sob a lei sucessória. Não foi um ato de agressão. Foi conformidade respeitosa, com clipes de papel, uma medida limpa e profissional que chegaria discretamente às mãos de Daniel. E eu estava pronto para o que viria a seguir. Certa tarde, dirigi até o extremo sul da cidade e fiquei do lado de fora dos portões do vinhedo. Não entrei. Fiquei ali, respirando o aroma das uvas maduras e a poeira do fim do verão. Aquele ar tinha uma sensação específica, seco, mas rico, repleto de memórias. Era o mesmo lugar onde minha mãe e eu podávamos videiras lado a lado, as mesmas colinas por onde eu corria descalça quando menina, o mesmo solo que um dia acreditei que guardaria meu futuro. Agora, eu voltaria a ele nos meus próprios termos. Fiz uma lista no meu caderno: restabelecer luz de Elaine, estabelecer o modelo de participação nos lucros dos funcionários, converter o antigo galpão de armazenamento em uma sala de degustação e galeria pública, organizar dias de colheita comunitária como costumávamos fazer. Não se tratava de retomar o poder por vingança. Tratava-se de reconstruir a alma de um lugar que a havia perdido. Não contei a ninguém da minha família, nem a Daniel, nem a Celeste, nem mesmo aos velhos amigos do meu pai. Mas a notícia começou a se espalhar, literalmente. A equipe notou o nome do Sr. Weaver nos memorandos. Daniel recebeu um envelope certificado. O conselho recebeu cópias da documentação revisada. Começaram os boatos. Mesmo assim, permaneci em silêncio, porque às vezes o poder não vem de fazer barulho. Vem de ser inegável. A cada dia, eu dava mais um passo em direção à recuperação do que era meu, não com ameaças, não com raiva, mas com uma clareza silenciosa e deliberada. À noite, acendi velas e reli a carta da minha mãe: recupere o que é seu, mas faça do seu jeito, discretamente, com elegância. Era isso que eu estava fazendo. E, pela primeira vez em anos, eu não estava tentando ser a filha de outra pessoa, a irmã de alguém, a parente esquecida de alguém. Eu era Marlene Crashfield e estava voltando para casa. Tudo começou com silêncio, não o meu desta vez, o deles. Depois que o Sr. Weaver enviou a documentação formal para Daniel e o conselho da vinícola, esperei. Nenhuma resposta veio por 5 dias, depois 10, depois 2 semanas inteiras, e ainda nada. Mas por trás daquele silêncio, as coisas estavam começando a se mover. No começo, foi pequeno. Hector me mandou uma única mensagem: ele sabe. Então Alma ligou. Ela não perguntou nada diretamente, mas sua voz carregava uma estranha excitação. Soube de alguém do conselho, disse ela cautelosamente. Seu nome foi mencionado. Não de passagem, em uma reunião. Pedi que ela não dissesse mais nada. Eu não queria que ela se envolvesse. Ainda não. Não até que chegasse a hora. Naquele fim de semana, fui a uma feira de produtores locais, não para comprar produtos, mas para visitar uma amiga da minha mãe, Ruti, que vendia sabonetes artesanais. Ela me abraçou forte e disse: querida, vi o Daniel na reunião do conselho na semana passada. Parecia que alguém tinha tirado o fôlego dele. Não me vangloriei. Não sorri, mas por dentro eu sentia. O equilíbrio estava mudando não pela força, mas pela verdade. A verdade, aprendi, tem sua própria gravidade. Na terceira semana, recebi um telefonema da contadora sênior da vinícola, Lídia, uma mulher que eu mal conhecia, mas me lembrava de ter visto uma vez em uma festa de fim de ano anos atrás. Seu tom era seco, mas curioso.
Eu só queria confirmar uma coisa, disse ela. Há uma revisão na estrutura de propriedade que me pediram para revisar. Ela lista você como acionista majoritária da propriedade. Isso está correto? É sim, eu disse. Obrigada. Era tudo o que eu precisava. Ela desligou. Foi assim que eu soube que Daniel não estava mais no controle da narrativa. Ele estava reagindo agora, e eu não. Foi uma das posições mais poderosas que já ocupei, não porque eu estivesse exercendo autoridade, mas porque eu não precisava mais de aprovação para seguir em frente. Eu estava farta de pedir permissão para existir. Logo depois, o Sr. Weaver me informou que Daniel finalmente havia respondido, não com um telefonema, nem mesmo com uma nota pessoal, apenas com uma breve resposta jurídica por meio de seu advogado, solicitando um esclarecimento de intenções e sugerindo uma resolução amigável antes de envolver outras partes. Tradução: ele estava nervoso. Ele tinha razão, pois a documentação era impecável. O codicilo era válido. O depoimento em vídeo do meu pai, combinado com as diretivas assinadas pela minha mãe, não deixaram dúvidas. Mesmo assim, eu não queria destruir a vida do Daniel. Eu só queria meu assento no banco de trás, meu nome de volta, o legado da minha mãe restaurado. Pedi ao Sr. Weaver que propusesse uma reunião, um encontro tranquilo e privado. Sem drama, sem membros do conselho, sem imprensa, apenas eu, Daniel e o advogado. Ele concordou. Enviamos o convite. E então esperei. Mas não esperei como costumava fazer, com ansiedade, com medo, com o coração apertado de esperança. Esperei em paz. Porque eu já tinha feito a coisa mais importante, tinha voltado a mim mesma. Certa noite, cerca de uma semana antes da reunião ser marcada, recebi uma carta pelo correio. Sem envelope, apenas um pedaço de papel dobrado, que caiu na minha caixa de correio. Dentro, com a letra de Daniel, havia 5 palavras: o que você realmente quer? Sem cumprimento, sem pedido de desculpas, só isso. Não respondi porque o que eu queria não podia ser explicado em um bilhete. Eu queria restauração, não retaliação. Eu queria reconhecimento, não atenção. Eu queria o que sempre foi meu, não apenas a terra, mas a dignidade de estar na luz sem ter que implorar por ela. Naquele domingo, voltei novamente para a extremidade sul do vinhedo. Desta vez, levei luvas de jardinagem e uma única planta em vaso, verbena selvagem, do tipo que minha mãe adorava. Ajoelhei-me perto da cerca e cavei na terra seca. Minhas mãos se moviam com cuidado, firmeza e deliberação. Enquanto colocava as raízes no chão, sussurrei: para você, mãe, e para mim também. Porque o poder já havia mudado, não nos tribunais ou nas salas de reunião, mas nas escolhas silenciosas que eu estava fazendo, na mulher que eu havia me tornado e na verdade que não podia mais ser ignorada. O dia da reunião chegou com um silêncio sinistro. Acordei antes do nascer do sol, fiz café, alimentei o gato da vizinha, que tinha feito da minha varanda o seu segundo lar. Sentei-me perto da janela e observei a luz dourada se estender pelo meu jardim, com a verbena selvagem agora florindo perto da cerca. Minha mãe teria gostado disso. Era silencioso, mas não vazio. Parecia presença, como memórias ao meu lado. Eu me vestia com simplicidade, calça preta, blusa creme, o pingente de prata da minha mãe na clavícula. Nada muito chamativo, nada muito suave, apenas sólido, inabalável. O Sr. Weaver havia combinado que a reunião acontecesse em um local neutro, a sala de conferências privativa de seu escritório no centro da cidade, não o vinhedo, não a propriedade Crashfield, um lugar livre de fantasmas e legados. Quando cheguei, Daniel já estava lá. Ele se levantou quando entrei, como havia sido treinado para fazer, educado, performático, mas rígido. Não houve abraço, nem aperto de mão, apenas um leve aceno de cabeça, seus olhos buscando os meus em busca da mulher que ele não via de verdade há mais de uma década. Ele não a encontrou porque eu não era mais aquela mulher. Sentei-me à sua frente, e o Sr. Weaver sentou-se ao meu lado. O advogado de Daniel, um jovem educado chamado Ross, sentou-se ao lado dele, com a maleta já aberta. O Sr. Weaver começou com as formalidades, resumindo os documentos, confirmando sua validade jurídica, o codicilo da minha mãe, a declaração final do meu pai, a transferência autenticada das ações, a intenção original preservada por escrito, vídeo e depoimento de testemunha. Ross tentou argumentar com sutileza.
intenção nem sempre se traduz em execuibilidade, disse ele, olhando para Daniel em busca de apoio. O Sr. Weaver não se mexeu. Neste caso, sim. Daniel não disse nada. Parecia cansado. Havia olheiras que não existiam antes. Sua voz, quando finalmente falou, saiu baixa e áspera. Por que agora, Marlene? Olhei para ele. Aquele era o momento não de raiva, nem de punição, mas da verdade. Eu nunca fui embora, Daniel, eu disse. Fui apagado lenta e deliberadamente, e deixei acontecer porque pensei que, se eu ficasse quieto, ainda me permitiriam pertencer. Ele olhou para baixo. Continuei, mas aí a mamãe me deixou a chave do vinhedo, da verdade, e eu me lembrei de quem eu era. Virei-me para o Sr. Weaver e falei claramente, para que não houvesse confusão. Não estou aqui para discutir. Estou aqui para reivindicar o que meus pais pretendiam, a metade da minha mãe, minha parte, meu nome. O Sr. Weaver assentiu. E isso está dentro do seu direito legal. Ross se remexeu, desconfortável, mas não disse nada. Daniel recostou-se na cadeira, esfregou as têmporas e perguntou: o que você quer fazer com isso? A pergunta não era combativa. Era curiosa, quase perdida. Respondi calmamente. Restaure o vinho original. Restaure os benefícios que você cortou para os funcionários. Reabra os programas comunitários da vinícola. Não para desfazer o seu trabalho, Daniel, mas para trazer de volta o que importava, o que fazia este lugar parecer mais do que apenas um negócio. Ele olhou para mim, depois olhou de verdade, pela primeira vez em anos. Você parece a mamãe. A resposta soou suave, como uma verdade que surpreendeu até a ele. Talvez porque ela nunca me abandonou, eu disse, mesmo quando você me abandonou. O silêncio pairava no ar, denso, pleno. O Sr. Weaver o quebrou deslizando uma pasta sobre a mesa. Só precisamos de uma assinatura para seguir em frente. Seu nome permanece. O nome de Marlene foi restaurado. Meio a meio, conforme a intenção original. Daniel encarou a pasta. Não a pegou. Ainda não. Mas também não a empurrou. Em vez disso, perguntou: você me odeia? Pisquei. Não, respondi. Mas parei de precisar que você me visse. Essa era a diferença, não era amargura, não era vingança, apenas o fim da espera. Ele não falou mais nada. Não se desculpou. Mas, depois de uma longa pausa, pegou a caneta, assinou o papel e o passou para mim. E assim, de repente, depois de anos de silêncio, vergonha e pequenas traições, eu estava de volta não como uma nota de rodapé, mas como um igual. Levantei-me, juntei minhas coisas e olhei para ele uma última vez. Te vejo no vinhedo, eu disse. Então saí daquela sala sem mais nada a provar. Porque a verdade não precisa gritar, ela só precisa se impor. A papelada estava pronta. Meu nome estava de volta no título. Legalmente, o vinhedo agora era de propriedade compartilhada, como deveria ter sido desde o início. Mas algo dentro de mim ainda parecia inacabado. Não se tratava de controle. Eu não queria que Daniel sofresse. Eu nem queria que ele fosse embora. Eu só queria um último fio de cabelo amarrado, uma verdade trazida à tona, algo que não havia sido abordado em todas as reuniões, em todos os processos judiciais, ou mesmo naquele confronto calmo à mesa do Sr. Weaver. Tinha a ver com a minha mãe. Uma semana após a finalização do acordo, recebi um telefonema de Alma, a governanta de longa data que trabalhava na propriedade havia décadas. Sua voz era hesitante. Tem uma coisa que você deveria ver, disse ela. Algo que sua mãe deixou para trás. Eu não sabia se deveria tocar no assunto, mas agora, bem, chegou a hora. Dirigi até a propriedade naquela tarde, desta vez, não como hóspede ou forasteiro. Desta vez, entrei com as chaves na mão. Tudo parecia igual à primeira vista, a longa entrada de cascalho, as sebes aparadas, o aroma familiar do carvalho aquecido pelo sol no ar. Mas eu não era o mesmo. Caminhava com um propósito. Alma me encontrou na entrada dos fundos com um embrulho nos braços, um livro rasão de couro desbotado e uma caixinha de lata, daquelas que se encontram em uma cozinha velha ou em um armário de artesanato.
Ela olhou para baixo, como se estivesse preocupada em estar se excedendo. Ela me pediu para te dar isso, disse suavemente, se quando você voltasse. Abri o livro Razão primeiro. Lá dentro, havia dezenas de anotações manuscritas na elegante letra cursiva da minha mãe, datas, orçamentos, avaliações da equipe. Era o seu diário de bordo pessoal para as operações do vinhedo, anotações sobre quais videiras estavam produzindo melhor, quem ela havia contratado e por quê. E na última página, uma única linha: se algum dia questionarem o que é mais importante aqui, lembre-os de que este lugar foi construído por mãos, não por títulos. Fechei o livro e me virei para a caixa de lata. Lá dentro, havia dezenas de cartas, não escritas para mim, mas sobre mim, da minha mãe para o meu pai. Todas escritas nos últimos meses antes de sua morte. Ela aparece mesmo quando ninguém percebe. Você a afasta, e ainda assim ela retribui com gentileza. Nunca vi lealdade como a dela. Nem do Daniel. Nem de você. Ela merece este lugar. É ela quem o ama. As cartas eram de uma clareza de cortar o coração. Minha mãe implorou por mim, lutou por mim, tentou repetidas vezes fazer meu pai ver o que ele era orgulhoso demais ou cego demais para reconhecer. Lágrimas queimaram meus olhos, não de dor desta vez, mas de vingança. Minha mãe nunca me abandonou. Mesmo na morte, ela tentou deixar um rastro de migalhas de pão em meu valor. E essa trilha terminou aqui, com estas cartas. Digitalizei cada uma delas e as enviei por e-mail ao Sr. Weaver, não para serem usadas no tribunal, não para pressionar Daniel, mas para serem arquivadas oficialmente nos registros do vinhedo. Que a verdade faça parte do legado. 2 dias depois, o Sr. Weaver ligou. Sua voz era calorosa. Tomei a liberdade de compartilhar as cartas com o conselho, disse ele, apenas por transparência. E eles votaram. Eu me preparei. Eles reintegraram Luz de Elaine como selo exclusivo do vinhedo, disse ele, com o design original de sua mãe, e eles renomearam o centro de visitantes para Elaine Crashfield House. Fiquei sem palavras. Eles também estão nomeando você como chefe de operações de patrimônio, acrescentou ele, com controle total sobre a marca, eventos e desenvolvimento de pessoal. É unânime. Essa foi a justiça final, não uma vitória judicial, não uma derrubada pública, mas a restauração. O nome da minha mãe foi preservado, seu legado foi devolvido, e meu papel, não uma adição forçada, mas uma presença bem-vinda. Naquele fim de semana, caminhei pela borda sul do vinhedo. A verbena selvagem que eu havia plantado havia criado raízes. Flores roxas suaves buscavam o sol, balançando na brisa como um coro de silenciosa resiliência. Daniel não ligou, mas eu não esperava que ele ligasse. Alguns acertos de contas não vêm com desculpas. Outros simplesmente chegam através do silêncio e da mudança. Enquanto caminhava pelas fileiras de videiras, senti tudo se acalmar. A justiça não era alta. Não era ríspida. Era firme, e era minha. Era o início do outono quando a carta chegou. Sem endereço do remetente, apenas meu nome, Marlene Crashfield, escrito com uma inclinação familiar no envelope. Por um momento, fiquei paralisada na porta, o ar fresco contra meus braços, o sol da tarde dourando o papel. Não precisei abrir para saber de quem era, Daniel. Levei-o para dentro, sentei-me à mesa da cozinha e fiquei olhando para ele enquanto a chaleira chiava baixinho atrás de mim. Deixei-o ali por um tempo, fechado, como se parte de mim precisasse se preparar não para um confronto, já tínhamos tido isso, mas para algo mais difícil de aceitar, arrependimento. Quando finalmente abri a carta, desdobrei uma única folha de papel pautado. Dizia: Marlene, não sei quais são as palavras certas. Passei semanas tentando inventar algo que não parecesse pouco e tarde demais. Mas aqui está. Eu estava errado sobre você, sobre a mamãe, sobre tudo. Achei que estava protegendo o vinhedo. Achei que estava fazendo o que o papai queria, mas em algum momento, parei de te ver. Talvez nunca tenha realmente te visto. Sei que você não precisa que eu diga isso, mas estou dizendo mesmo assim. Me desculpe. Se estiver aberta, eu gostaria de passear pela propriedade com você um dia. Só nós dois. Sem advogados, sem interesses, só irmãos. Se não, eu entendo. Daniel.
reli-o 3 vezes e, em seguida, coloquei-o delicadamente ao lado da minha xícara de chá. Não me despertou raiva nem sequer um sentimento de vingança. Em vez disso, preencheu-me com algo mais silencioso, algo que eu não conseguia nomear, não perdão, ainda não, mas talvez uma porta se abrindo com um rangido. Uma semana se passou antes que eu respondesse. Não falei muito, Daniel, recebi sua carta. Agradeço. Vou caminhar pelos Campos Sul neste sábado às 4. Se quiser se juntar a mim, fique à vontade. Se não, tudo bem também, Marlene. Eu não esperava que ele viesse, mas ele veio. Às 3h58, vi seu carro estacionar perto da entrada da propriedade. Ele estava sozinho, vestido com simplicidade, sem terno, sem sapatos engraxados, apenas jeans e um blusão. Parecia mais velho do que eu me lembrava, o tipo de velho que não vem da idade, mas da humildade. Ele não disse nada a princípio, apenas me acompanhou enquanto eu caminhava entre as fileiras de videiras. As folhas começavam a ficar vermelhas e ambaradas, e o cheiro da terra e do verão que se esvaía pairava no ar. Caminhamos por um tempo em silêncio. Então ele perguntou: "Você se lembra de quando a mamãe nos trazia aqui depois da escola?" Concordei. Ela nos dava aquela cestinha de vime e nos mandava encontrar a uva mais digna. Ele riu baixinho. A gente nem sabia o que isso significava. Ela só queria nos manter ocupados enquanto trabalhava, eu disse, mas parecia mágica naquela época. Ele parou de andar, olhou para as colinas e se virou para mim. Eu achava que este lugar precisava que eu fosse duro, como o papai. Era isso que eu admirava nele, o quão decidido ele era. Mas agora vejo que não era isso que tornava o vinhedo especial. Não o interrompi. Nunca pensei que diria isso, continuou ele, mas você sempre foi quem entendeu tudo: a terra, o ritmo, as pessoas. Mamãe também. Eu vejo agora, e me arrependo de não ter percebido antes. Olhei para ele. Ele não estava pedindo nada, nem vantagem, nem acesso, apenas um pequeno espaço no limite do meu perdão. E isso eu poderia dar. Não estou mais com raiva, eu disse. Mas não vou fingir que não me custou nada. Eu sei, ele disse. Ficamos ali, parados no silêncio, com o vinhedo se estendendo ao nosso redor, o vento trazendo o aroma das folhas amassadas. Não foi um momento perfeito. Não apagou os anos, mas foi real. Antes de nos separarmos, ele gesticulou em direção à verbena selvagem que florescia perto da cerca. Mamãe teria adorado. Ela adorou, eu disse. Foi por isso que eu plantei. Ele assentiu e, pela primeira vez em anos, compartilhamos algo não dito, não tristeza, não culpa, algo mais silencioso, reconhecimento. E isso foi o suficiente. Há momentos na vida que não se anunciam como pontos de virada, nem com fogos de artifício, nem com aplausos. Eles chegam silenciosamente, muitas vezes na forma de um dia comum. E mais tarde, quando você olha para trás, percebe que tudo mudou naquele silêncio. Para mim, era uma manhã de terça-feira. Acordei antes do nascer do sol, fiz chá em vez de café e me enrolei no velho xale da minha mãe, aquele azul claro com violetas bordadas na borda. Ainda cheirava levemente a lavanda e cedro. Já fazia mais de um ano desde que eu retornara ao vinhedo. Mesmo assim, eu ainda me movia pela manhã com uma lentidão deliberada, como se honrasse cada momento que um dia me fora negado. O centro de visitantes agora levava o nome dela, Casa Elaine Crashfield. E cada vez que eu via aquelas letras esculpidas na madeira, algo em mim se amolecia. A primeira vez que passei pela nova placa, tive que me conter para não chorar, não porque estivesse triste, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, algo havia sido consertado. Naquele dia, caminhei sozinha pelos Campos do Sul, um hábito que adquiri ao longo dos últimos meses. Gostava de verificar a verbena selvagem que havia plantado. Ela havia criado raízes muito melhor do que eu esperava, alta, elegante, sem ser incomodada pelo vento ou pelas ervas daninhas, assim como ela. Ajoelhei-me ao lado do canteiro e passei os dedos de leve pelos caules. Pequenas flores roxas se abriam em direção ao sol da manhã, suaves e teimosas. Uma brisa soprava pelas fileiras de videiras atrás de mim, trazendo o aroma da terra e das frutas amadurecendo. Era tranquilo, mas não solitário. Esta terra sempre guardou memórias como o solo retém água. Cada canto respirava os fantasmas do passado, não assombrosos, mas aterradores.
O riso da minha mãe na sala de degustação, minhas próprias pegadas na terra como uma menina correndo entre barris, até mesmo o olhar tranquilo do meu pai do banco no topo da colina onde ele costumava sentar e planejar os cronogramas de colheita. Eu sentia tudo isso agora não como fardos, mas como raízes. Eu já temi que, para recuperar este lugar, fosse preciso me tornar outra pessoa mais forte, mais barulhenta, mais parecida com Daniel ou meu pai. Mas não foi. Tudo o que precisava era que eu voltasse a ser eu mesma, não a filha esquecida, não a ajudante nas sombras, apenas Marlene. Caminhei lentamente pela cerca, parando em um banco sob o velho plátano. Sentei-me, caderno na mão, e folheei as páginas, anotações da equipe, ideias para eventos, nomes de artesãos locais que eu queria apresentar na nossa próxima feira de colheitas. Eu estava construindo algo ali, algo duradouro, não apenas um negócio, mas uma comunidade que acolhesse mais do que excluísse. Às vezes, eu ainda ouvia boatos na cidade, algumas pessoas se perguntando como eu tinha conseguido, outras presumindo que eu devia ter chantageado ou manipulado para voltar. Mas eu deixava as histórias passarem. Eu não precisava mais me defender porque a verdade era simples. Eu não tinha lutado pelo controle. Eu simplesmente me recusava a ser esquecida. E, ao fazer isso, eu me lembrava de mim mesma. O vento soprava e farfalhava as páginas do meu caderno. Fechei-o, levantei-me e voltei para a trilha. Nesse momento, vi uma jovem caminhando pelas fileiras mais baixas, suas tranças escuras balançando atrás de si, uma das filhas da equipe, Sarah, eu acho. Ela me viu e acenou. Senhorita Marlene, chamou, estamos fazendo geleia na cozinha. Quer experimentar? Sorri. Já vou. Enquanto caminhava em direção à casa, o vinhedo se estendia ao meu lado, dourado sob o sol nascente, não mais um símbolo de perda, não mais um lugar de exílio. Era meu novamente, não como propriedade, mas em presença, em propósito, no poder silencioso de estar onde um dia desapareci, e saber que nunca mais desapareceria. Na porta, parei e olhei para trás, para o sicômoro, o banco, as flores. Sussurrei em voz alta: estamos bem agora, mãe. Então entrei,